Bom, pessoal, apesar da vitória aí, né, eu não vou vir aqui com nenhuma empolgação nem nada. Lógico que vitória é vitória, vitória muito importante. O Fluminense se isola ali no 7º lugar com 41 pontos, com um jogo a menos ainda, e o São Paulo, inclusive, perdeu a partida dele no jogo de hoje mais cedo pro Grêmio. Mas assim, vitória completamente enganosa, tá? Foi um golaço do Thiago Silva, ele não desistiu, e o nosso zagueiro, lógico, é um zagueiro acima da média, teve que decidir, porque o nosso ataque é uma merda. O Lúcio Acosta fez muita falta e é o primeiro jogo da Era Zubeldia sem ele em campo, e foi o suficiente pro Fluminense sentir tanta falta dele, porque o meio-campo não criava. Mas vamos com calma, vamos analisar esse jogo aí. Cola aqui no canal Voz do Flu para mais um vídeo. Bom, vamos lá. O Fluminense parecia que estava enfrentando o Real Madrid jogando fora de casa. O jogo começou muito mal, tá? Mas antes de ir pros números da partida, vamos analisar primeiro o jogo completo em si. O Fluminense veio a campo com esse time aí, tá? E mais uma vez, a lista de relacionados foi a mesma bosta de sempre. E sabe, pessoal, eu tô muito cansado de ficar aqui batendo na tecla de jogador que não devia entrar, ou que devia ter entrado, que sei lá o quê, porque vocês já estão mortos de saber, sabe? Eu não acho que Otávio e Bernal tinha que ser os dois no banco, ou é um, é o outro. Soteldo e Everaldo de novo, mas vamos por partes, né, pra mim não sair atropelando aqui o raciocínio. Porque vídeo pós-jogo é sempre difícil manter o foco, sabe? Mas, começando pelo começo, no primeiro tempo, com 1 minuto de jogo, já teve uma bola levantada na área do Fluminense, onde a primeira finalização foi do Mandaca, do Juventude, que teve um chute que travou no gol. Foi um começo de jogo muito ruim do Fluminense, né? Você pode ver que no primeiro minuto já tava tendo aborrecimento, o time parecia que não jogava junto há 1000 anos, tava desentrosado, tava sofrendo, tava apanhando da bola mesmo. E só com 14 minutos o Fluminense foi ter uma finalização, que foi quando o Martinelli pega a sobra da bola, mas chuta ela mal e a bola acaba indo por cima do gol. E cara, foi um primeiro tempo muito ruim, mais uma vez uma péssima partida, sabe, que eu tô cansado de falar do René e do Freitas. Todo o ataque do Juventude no primeiro tempo foi pelo nosso lado esquerdo. Todo jogo, nosso lado esquerdo é um corredor, qualquer um faz qualquer coisa por lá. E no minuto 31, pra você ver a distância de tempos, né? No minuto 31, teve um cruzamento na área do Fluminense, adivinhe por qual lado? Pois é, mas o Fábio em 2 tempos defendeu a bola. Deu um susto ali, né, que ele soltou ela, mas recuperou na mesma hora. E essa hora aí, cara, a torcida já tava impaciente, puta, e aí terminou o primeiro tempo. No primeiro tempo, o Juventude já tinha uma grande chance, 5 finalizações, e o Fábio já tinha uma grande defesa na partida. Sabe, o jogo tava tão truncado, o Fluminense tava errando tanto que parecia que o time tava borrado de estar enfrentando, sei lá, um vice-líder, né, o líder do campeonato, mas não, era o Juventude dentro do Maracanã. Aí começa o segundo tempo, no minuto 54 teve um cruzamento do Enio, jogador do Juventude, para Tagliari, que apareceu sozinho dentro da área, através de uma marcação do Freitas, como sempre, né, e o jogador Tagliari ficou sozinho e por um milagre ele não chegou a tempo na bola. Freitas ficou olhando a bola passar pelo atacante, que perdeu o tempo dela e foi pra fora. Freitas aí que inclusive toma amarelo nesse jogo, minutos depois, né? Mas enfim. E no minuto 59 a gente tem as seguintes substituições. Saía Lima e René. Finalmente saiu o René para a entrada de John Kennedy e Gabriel Fuentes. Aí tem o primeiro alerta desse vídeo. Cara, olha o malabarismo que esse clube faz para não usar Lescano, para não usar o La Vega. Improvisou o John Kennedy praticamente ali de meio atacante / segundo atacante pro moleque não entrar. Olha o malabarismo que faz para manter Germancano dentro de campo, para quando o Germancano ter que sair, em vez de entrar o John Kennedy, poder entrar o Everaldo, né? Porque acho que o torcedor é imbecil. Mas por outro lado aí da substituição entrou o Gabriel Fuentes, que na minha visão entrou bem, tá? Teve boas jogadas ali, cruzamentos que levaram perigo ou viraram escanteio. Teve uma jogada também muito inteligente do Fuentes no final da partida, que ele deixou o Soteldo na pequena área do adversário sozinho e ele conseguiu perder a bola. Pois é, né? 16ª chance do Soteldo, hein? Vai anotando aí. Mas enfim, após essa substituição, no minuto 65, o John Kennedy fez uma boa jogada, finalizou e a bola passou muito perto. John Kennedy também que entrou bem na partida, tá? Diga-se de passagem, como sempre. E no minuto 75 teve uma outra substituição no Fluminense, tá? Saiu Kevin Serna e entrou o Riquelme. E bom, a respeito disso, era pra isso ter acontecido no primeiro tempo, tá?
O Serna entrou muito mal. E não era nem porque ele é ruim, ele tava assim, sem força, tava desgastado fisicamente. 48 horas atrás ele tava jogando pela Colômbia e do nada já caiu na partida titular. Ele saiu muito tarde, foi um erro muito grande do Zubeldia pra mim nessa partida, porque foi um jogo muito ruim do Fluminense. E entrou o Riquelme, que inclusive foi o herói, né, barra ali sorte da partida, porque a assistência foi dele pro gol do Thiago Silva, mas a gente vai chegar lá também. No minuto 77, teve um lançamento para o Fuentes, que rolou para trás pro John Kennedy, que finalizou a bola, bateu em cima do zagueiro, que voltou pro Hércules, que bateu no gol também, mas a zaga tirou. Mais uma grande jogada do Fuentes pela lateral. Você vê que ele é um lateral atacante, assim, que infiltra pra caramba, tem boas chegadas no ataque, de frente do René, que quando sobe perde a bola e quando defende perde a bola, né? Então, que seja uma volta aí, né? Uma volta do Fuentes pro time titular, porque a gente não aguenta mais o René. Que o Zubeldia tem enxergado isso, que o Fuentes firme na partida, no time, pra já ir tirando as peças ruins do time. Já tá saindo aos poucos, né? Tudo bem que o Lescano só tava na lista de relacionado, pelo menos, porque o Lúcio foi poupado. Inclusive, eu até achei que o Lúcio ia jogar, né? A gente falou no pré-jogo que o Lúcio ia jogar, porque ele não tinha nada, mas ele foi poupado mesmo por preservação, sabe? Ele não tinha nada, só foi poupado. Então, acabou entrando o Lima no lugar. Mas já vê nomes aí saindo da lista, já saiu o Thiago Santos, Emanuel. Beleza, é um começo, mas isso tem que ser resolvido antes da semifinal contra o Vasco da Gama. Se esse time continuar sendo isso aí, honestamente eu não sei nem o que prever para aquele jogo, que eu tô até preferindo não pensar. Vamos ficar aqui no agora por enquanto. E até o minuto 80 o jogo tava muito ruim, o Fluminense mal chegava, e até que Giovani acerta uma finalização de primeira e acertou a trave do Fábio. Giovani, obviamente, do Juventude. Cara, eu vi um comentário muito engraçado, né? Que o cara falou que pode ter certeza que se o Soteldo tivesse em campo nesse minuto, o chute do Giovani tinha ido no gol. E, cara, provavelmente teria sido verdade. Mas nessa hora aí, cara, tava tudo indicando que o Fluminense ou ia perder ou ia pra um empate. A torcida tava puta, tava vaiando em peso. E adivinha? Zubeldia, no minuto 80, fez a substituição. Saiu Canóbio e Germancano para a entrada de Soteldo e Everaldo. E aí, pessoal, vai virar disco arranhado aqui. Lembra que eu falei lá no início? O cara foi capaz de enfiar John Kennedy como meio atacante para dar um jeito de enfiar o Everaldo nessa partida. E adivinha, galera, o Everaldo não arrumou nada, não teve uma finalização, não teve um nada, foi um nulo na partida. Soteldo também 16ª chance de Jefferson Soteldo. Anotem esses números, 16ª chance. E depois de 16 chances e 14 milhões de cruzamentos, pela primeira vez deu certo. Ele deu um cruzamento rasteiro para dentro da pequena área que sobrou no pé do Thiago Silva, que acabou perdendo o gol. Mas mal imaginávamos que ele ainda ia virar o herói daquela noite. Aí no minuto 87 para 88 teve duas finalizações ali do Juventude, né? Uma foi do Daniel Peixoto e a outra foi do Giovani. A do Giovani passou muito perto da trave, mas a do Daniel foi para fora sem perigo. Aí após disso foi dado 8 minutos de acréscimos, tal, o que é um absurdo porque o Jandrei fez muita cera, mas ele foi devidamente punido com essa cera. Porque o Jandrei esqueceu da nova regra dos 8 segundos. Se o goleiro segura a bola por mais de 8 segundos na sua mão para fazer cera, é dado escanteio para o adversário. E graças a essa nova regra, a partir desse escanteio, foi cruzado, né, para dentro da área, o zagueiro afastou, aí a bola sobrou para o Fluminense, que tocou infiltrando na ponta direita com o Riquelme, que avançou pelo lado direito, cruzou, e o Thiago Silva de voleio finaliza bonito para abrir o placar. No minuto 97 foi dado 1-0 ao Fluminense. E no fim do jogo, Fluminense 1, Juventude 0. O Fluminense jogou muito mal, tá? Sofreu, mas venceu com o gol do Thiago Silva no final e volta a encostar no G6. Vitória muito importante, porém, críticas serão feitas. O Fluminense enfrentou o vice-lanterna do campeonato, que o saldo de gol deles é menos 30, o Fluminense deu um chute a gol. E sabe de quem foi esse chute? Pois é, do Thiago Silva, que graças à nova regra virou um gol. O que todo tricolor fala, né? O famoso gol cagado. Lógico, gol cagado pela piada, não que o gol do Thiago Silva foi demérito dele, pelo contrário, foi um baita mérito. Então assim, pessoal, foi um jogo muito ruim, tá?
Salvo dessa partida aí, o Thiago Silva, obviamente, Martinelli, Hércules, Samuel Xavier, os que vocês estão acostumados, né? O Fábio, que fez boas defesas. Ele deu um susto ali na gente uma hora, mas fez boas defesas. E os piores, como sempre, pessoal, sabe? Foi o René, que foi substituído pelo menos. E entrou o Fuentes, que fez um bom jogo, tá? Como eu falei, teve boas jogadas, boas infiltrações. Saiu o Kevin Serna, que não é um péssimo jogador, mas estava visivelmente cansado fisicamente. Não devia ter entrado em campo. Canóbio também muito mal. Entrou o Lima, que, assim, como eu falei, entrou o Lima, né, no lugar do Lúcio. Eu não vou ficar batendo em jogador aqui, porque é muito injusto, porque o Lima, ele pelo menos, tá, merecia entrar. O Lima entrou muito bem em todos os jogos com o Zubeldia no segundo tempo e entrou bem, mas como titular não rendeu nada e foi merecidamente substituído. Germancano, cara, vejo uma galera aí batendo no pé, falando que a culpa é dele, mas pô, sinceramente eu não acho, porque todos os jogos que o Germancano jogou que tinha um meia armador, contra o Mirassol ele deu uma finalização no gol que foi salva pelo goleiro do Mirassol. Contra o Sport ele teve uma finalização na trave e teve uma assistência também que foi anulada, é verdade. Mas eu conto pra vocês verem que o Cano não é inútil. E no jogo contra o Botafogo, ele teve um gol e 3 finalizações no alvo. Então eu te pergunto, é muito injusto bater no Cano agora, sendo que é o primeiro jogo que não teve meia armador. E galera, com todo respeito também, eu vejo uma galera criticando assim, que não, o Cano não sabe tocar a bola, o Cano não dá caneta. Olha, cada um critica o que quer, eu não tô aqui pra cagar a regra, mas pra mim, irmão, você tem que criticar atacante se ele não tá entregando gol ou finalização, com todo respeito mesmo, cara. Por exemplo, o caso do Everaldo. O Everaldo tinha um dado bizarro de 2 meses sem chutar a gol. Vamos fingir que o Everaldo chutasse a gol, fizesse gol. Eu tava cagando se ele não sabe dar caneta, se ele não sabe fazer pivô. Eu quero gol, mano. Eu quero bola na rede, eu quero chute no goleiro. Eu quero o atacante pondo o goleiro pra trabalhar. E me desculpa, não é algo que o Cano deixa de entregar. De fato, tá, foi um jogo muito abaixo dele, mas não tínhamos meio atacante, né? Mentira, tínhamos o Lescano, que não entrou por causa dessa panela do caralho, para a entrada de Everaldo e Soteldo mais uma vez, que não agregaram em merda nenhuma, como todo jogo. E a respeito do Freitas, eu sei que vai vir uma galera também falando assim, não, porque o Freitas jogou bem, e eu achei que ele jogou bem, né? Tudo bem, pessoal, opinião, mas porra, eu não achei não, porque é muito engraçado como quem fala que o Freitas jogou bem é sempre contra a Juventude, né? Águia de Marabá... Brasiliense, né? É os times que o Freitas joga bem. Pega um time grande, faz merda. E contra o Juventude, cara, é que o ataque do Juventude é muito ruim, pessoal. Senão a gente teria perdido esse jogo. Como eu falei, teve uma cabeçada do atacante do Juventude, que a bola passou entre o Freitas. E se ele não demora um pouco na passada, teria sido... Não vou falar que teria sido gol, porque não tem como prever. Mas se a bola vai na cabeça e o atacante do Juventude consegue cabecear aquela bola, perigo é levar. Então assim, tá, não achei uma boa partida do Freitas novamente, mas já saiu o René, que o próximo jogo aí já vai saindo aos poucos o Freitas, e entre o Ignacio ao lado do Thiago Silva. Cara, como eu tô ansioso pra ver o Ignacio jogar ao lado do Thiago Silva, né? A gente viu isso no Mundial e viu que deu tão certo, cara. Então, poxa, não é possível que esse cara saiu dos planos assim tão fácil, cara. Mas lógico, vitória é vitória, é o que importa, vitória é extremamente importante. O Fluminense tá lá isolado no 7º lugar, quietinho. Só precisa agora de uma derrota do Botafogo ou do Bahia para passar eles na tabela. E claro, o Fluminense tem que vencer também, o Internacional e o Vasco. Ambos os jogos no Maracanã. Então, essa aqui foi minha análise pós-jogo. Você concorda, você discorda, acha que eu tô viajando? Deixa aqui seus comentários, vai ser um prazer ler ele. Qual é a graça do futebol se não tiver motivos para discordar, para debater? Porém, no meu vídeo, a minha análise foi essa e é isso que eu sinto, né? Grande partida do Thiago Silva também, ganhou diversas bolas no alto. Foi o autor do gol, né? Lógico. Teve 3 recuperação de bola. Não teve nenhum drible sofrido na partida. Então foi uma grandiosa partida do Thiago Silva, que pra mim é o man of the match aí dessa partida. O Zubeldia foi salvo, tá? No último minuto da partida. Porque se a gente perde ou empata esse jogo, pra mim empate e derrota, tá? E empate pro Juventude era uma baita vitória. Ele ouviu umas críticas boas, mas amanhã vai ter vídeo da análise da coletiva dele. E nessa análise aí, né, eu vou dar minhas críticas ao nosso técnico. Então, pessoal, valeu você que assistiu até aqui. Tem vídeo no ar aí, tá? Sobre a acusação de corrupção no Fluminense. Tá bem legal o vídeo, acho que você vai gostar. Até pra se informar também. E é isso. Vamos ficando por aqui. Valeu você que assistiu até aqui. Um abraço.
Valeu!